E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Futuro e Procuradorias. O professor Rodolfo Pena. Vou estar com vocês aqui corrigindo a peça processual da prova da PGDF. Trouxe um assunto muito importante que está muito em alta e vem caindo em diversas provas. Um assunto que a gente até já trabalhou aqui, mas vamos novamente falar sobre ele porque foi exigido nessa prova da PGDF. Bom, se você ainda não segue, né, não esqueça de seguir o Futuro e Procuradorias lá no Instagram. Tá? Também siga o meu perfil pessoal, @prof.rodolfopena. Vamos lá, pessoal. Aqui com a nossa resolução de discursiva, corrigindo a nossa prova, a prova da PGDF, a peça processual. Vamos lá. Aqui a Secretaria de Saúde, então, abriu um concurso para o cargo de fisioterapeuta. Previsão de 8 vagas. Sempre quando eu ia fazer prova cursiva, especialmente peça processual, eu ia grifando já na leitura os pontos que você sabe que são importantes para sua peça. Aquilo que é necessário. Então você viu ali uma informação que mostrou que tem uma ilegitimidade passiva, já deixa grifado. Informação que tem relação com o prazo para a interposição de um recurso, para a apresentação de uma defesa, deixa já grifado. Vai marcando. Com a experiência você vai ganhando, né, com treinamento e com a experiência você vai ganhando esse condicionamento para conseguir identificar esses pontos já na primeira leitura, para não deixar passar nada. É claro que o treinamento é muito importante, aí a gente já tem no Futuro e Procuradoria os nossos cursos com correção individualizada, com autocorreção, que é muito importante para vocês estarem condicionados e bem preparados para essas provas. Beleza, então concurso para fisioterapeuta com previsão de 8 vagas, sendo 6 para ampla concorrência, uma reservada para pessoa com deficiência e uma reservada para negros. Validade de 2 anos, prorrogável por igual período. Então, no referido certame, João dos Anjos concorreu à vaga da ampla concorrência, aprovada em 10º lugar. Beleza. Eram 6 vagas para ampla concorrência e foi aprovado em 10º lugar, portanto, fora do número de vagas previsto no edital. Então, todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas tomaram posse e começaram a exercer a função. No último ano de validade do concurso, houve a aposentadoria de 2 fisioterapeutas e a contratação de 2 estagiários de fisioterapia por 6 meses. João não foi convocado. Demais, a administração decidiu não prorrogar o certame sob o fundamento da desnecessidade de provimento imediato de cargos. A administração decidiu não prorrogar o certame. Diante desse cenário, João decidiu ajuizar a ação de conhecimento contra o Distrito Federal, objetivando ser nomeado para o cargo de fisioterapeuta sob as seguintes alegações. A. Hipótese não constitui mera expectativa de direito, mas direito subjetivo ao cargo pretendido. Surgimento de novas vagas, como aquelas decorrentes de aposentadoria, durante o prazo de validade do certame, gera automaticamente o direito à nomeação. A admissão de estagiários configura preterição ilegal. Teve desordial, foi determinada a citação do Distrito Federal. Portanto, você, como procurador, deveria apresentar peça jurídica cabível para a defesa. Pensado o relatório. Não crie fatos novos e aborde toda a matéria de direito pertinente ao caso. Beleza, pessoal? Pois bem, a gente tem aqui uma peça, formalmente, essa exigência de peça processual é simples. Formalmente é uma peça simples, uma contestação sem preliminares, sem ilegitimidade passiva, sem qualquer tipo de preliminar de inépcia da inicial ou preliminar de ausência de interesse de agir. Não tem nenhuma preliminar aqui. O que o examinador queria observar era o conhecimento do mérito. Ele deu uma peça simples, não era um recurso, muito menos recurso extraordinário especial, folha de rosto, não tem nada, folha de interposição nem nada. É só uma contestação simples. Pois bem, então veja, contestação, você devia colocar lá o endereçamento, né, o juízo da vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, aqui conta ponto, né, no aspecto formal. E lá no espelho a exigência aqui, ó, autos do processo, autor, réu, é importante você colocar essas formalidades, né?
Depois você tinha a qualificação. Então, deixa eu colocar lá o Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público, inscrito sob o CNPJ, número, aí não precisa colocar o número, né? Situado no endereço tal. E vem, respeitosamente, apresentar contestação nos autos da ação que lhe move fulano de tal, né? O João dos Anjos, salvo engano. João dos Anjos. Sob os fatos e fundamentos a seguir. Pelos fatos e fundamentos a seguir. Pois bem, essa era a parte formal, aí vinha dos fatos, né? Ou síntese dos fatos, ou enfim, só colocar dos fatos mesmo, como se fosse uma inicial, mas obviamente uma contestação. Alguns colocam lá, não, da correta descrição dos fatos, né? Às vezes quando você vai impugnar fatos, tudo. O fato é que não foi exigido aqui que você desenvolvesse esse tópico dos fatos. Podia simplesmente colocar lá, dos fatos, dispensado pelo enunciado. Acabou. O relatório, dispensado pelo enunciado. Então não precisava se deter nisso. Passada essa parte, aí vem mérito. Ok. No mérito, precisava conhecer a jurisprudência acerca do direito subjetivo à nomeação. O que é esse direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados para concurso público? Como regra, a aprovação para concurso público, simples aprovação para concurso público, não ensejaria o direito subjetivo à nomeação. O direito subjetivo à nomeação é o direito de você exigir da administração pública que lhe nomeie, que nomeie ali o candidato aprovado em concurso público. Um direito subjetivo é o direito de você exigir uma conduta, exigir a adoção de uma conduta por uma outra parte, né? Outro sujeito. O subjetivo de nomeação é o direito de você exigir da administração pública, outro sujeito, que te nomeie para aquele cargo para o qual você foi aprovado em concurso público. Só que, inicialmente, não há qualquer dispositivo legal dizendo, olha, aprovado em concurso público tem direito subjetivo à nomeação. O fato é que o aprovado em concurso público fora do número de vagas não tem direito subjetivo à nomeação. Direito subjetivo à nomeação é uma construção jurisprudencial que, claro, vai extrair essa jurisprudência, vai extrair essa interpretação do ordenamento jurídico, mas não há um dispositivo legal tratando do tema, regulamentando o tema. O que diz o STF? O STF ele tem uma jurisprudência muito clara sobre o assunto. Por mais que você tenha diversos desdobramentos, mas o fato é que o STF tem duas linhas de raciocínio importantes. A primeira é o caso de nomeação de candidato que não estava à frente do candidato que pleiteia o direito subjetivo à nomeação, ou seja, a subversão da ordem de classificação, a preterição imotivada da ordem de classificação. Se João dos Anjos foi aprovado em 10º lugar, a administração pública não tivesse nomeado ele, mas tivesse nomeado o candidato aprovado em 11º lugar, a preterição motivada da ordem de classificação. Isso decorre diretamente da Constituição Federal e determina que a administração observe a ordem de classificação. Isso, claro, tem relação com a impessoalidade, com a isonomia, dentre outros princípios. É muito claro, muito óbvio, tem até uma súmula antiga, muito antiga do STF. Então tem direito à nomeação quando for preenchido sem observância da classificação. Beleza? Agora a segunda linha de raciocínio do STF, que é a mais importante para a gente aqui, é a que diz respeito a candidato aprovado dentro do número de vagas. Bom, por que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação? De acordo com o STF, embora não tenha um dispositivo legal ou constitucional determinando essa nomeação, segundo o STF, a previsão de vagas no edital gera para o candidato que vai fazer o concurso público, que vai fazer esse concurso público, gera para ele uma confiança legítima de que a administração pública, ao prever aquelas vagas, tem a necessidade de nomear aquele número de candidatos previsto no edital. No mínimo, aquele número de candidatos previstos no edital.
Por quê? Porque é uma necessidade, é uma manifestação inequívoca de necessidade de nomeação daquele número de candidatos. Ela diz, olha, eu tenho esses cargos vagos e eu estou manifestando aqui de forma inequívoca a necessidade de contratação desse número de pessoas. Então, o candidato ele vai fazer a prova confiando nisso. Confiando nisso. Então, em primeiro lugar, há o princípio da proteção à confiança legítima, que decorre da segurança jurídica no seu sentido subjetivo. A proteção da confiança legítima. E a necessidade de a administração pública agir com boa-fé, o dever de boa-fé da administração pública de respeitar as regras do edital. O edital, muitos dizem, entre aspas, é a lei do concurso, né? Não é lei em sentido formal, mas entre aspas fala, não, é lei do concurso público. E tem que ser respeitado pelos candidatos. Os candidatos precisam respeitar o edital, mas o edital vincula também a administração. É uma hipótese de autovinculação da administração pública. Ela apresenta esse documento, ela apresenta esse ato administrativo, que é o edital, e ao apresentar esse ato administrativo, ela se vincula a ele. Dizendo, olha, tem essas vagas, tem esse número de vagas, então eu vou nomear. Então, dever de boa-fé da administração pública, respeito à segurança jurídica e proteção da confiança legítima e a garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. O princípio do concurso público está previsto na Constituição Federal. E ele só vai ter a sua plena efetividade, esse princípio só vai ter a sua plena efetividade se as suas regras forem respeitadas, se o que tiver disposto lá for respeitado. Então, em razão disso, surge o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. E, além disso, daqueles que forem aprovados fora do número de vagas do edital, mas em razão da desistência de candidatos mais bem classificados, ele passa a figurar dentro do número de vagas previstos no edital. Beleza? Então veja, no recurso extraordinário 837-311 do STF, tem aqui as hipóteses. O STF, em tese de repercussão geral, estabeleceu quais hipóteses há o direito subjetivo à nomeação. Aprovação dentro do número de vagas do edital, como já mencionamos aqui todos os fundamentos. Quando houver preterição da nomeação por não observância da ordem de classificação, súmula 15 do STF, e aí reforçado aqui no recurso extraordinário 837-311. E a terceira hipótese, quando surgirem novas vagas ou aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e motivada por parte da administração. Então veja, então aqui você tem alguns requisitos, né? Um requisito alternativo, primeiro, ou o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo certame durante a validade do anterior. E aí o segundo requisito cumulativo com o primeiro. Preterição dos candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. Tá? Então, dois requisitos. Surgimento de novas vagas ou abertura de novo certame, na validade do anterior, mais preterição arbitrária e imotivada. É nesse ponto que se sustenta o argumento de João dos Anjos, né? Ele fala o seguinte, olha, segundo ele teria direito subjetivo à nomeação, aí você precisava demonstrar que não tem. Então, em primeiro lugar, o seu primeiro tópico é da ausência de direito subjetivo à nomeação de João dos Anjos. Não precisa botar João dos Anjos, só da ausência do direito subjetivo à nomeação, ok? Mas você ia mencionar, olha, o STF de fato, em algumas situações, reconhece o direito subjetivo à nomeação, mas em nenhum dessas hipóteses se enquadra a situação fática de João dos Anjos. A situação fática dele não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no STF. Então você ia narrar as hipóteses previstas no STF. Olha, aprovação dentro do número de vagas ou passar a figurar dentro do número de vagas em virtude de existência de candidato mais bem classificado. Preterição da ordem de classificação e quando houver preterição arbitrária e motivada. Não é o caso dos autos, né? O João dos Anjos foi aprovado fora do número de vagas, não passou a figurar dentro do número de vagas. Não houve preterição da ordem de classificação, porque foram nomeados apenas aqueles que foram aprovados dentro do número de vagas. E não houve preterição arbitrária e motivada. Por quê? Porque não houve comprovação nesse sentido.
E o ônus da prova cabe a João. Então você tinha que alegar também essa questão do ônus da prova. Né? O ônus da prova, do fato constitutivo de direito, cabe a quem alega deter tal direito. Está lá no Código de Processo Civil, salvo engano, 373, inciso 1º. Então, esse é o seu primeiro tópico. Não se amolda a nenhuma das hipóteses de direito subjetivo à nomeação. É a primeira situação dele. Depois ele fala que, olha, surgimento de novas vagas decorrentes de aposentadoria durante prazo de validade gera automaticamente direito à nomeação. Segundo tópico, surgimento de novas vagas não gera direito subjetivo à nomeação. Terceiro tópico, a admissão de estagiários por si só não caracteriza preterição ilegal. E a gente já vai ver por quê. Né? Então vamos lá. Olha, publicação de novo concurso, né? O simples surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso não traz por si só, não gera por si só o direito subjetivo à nomeação. É necessário que, além do surgimento de novas vagas e ou a publicação de novo concurso na vigência do certame anterior, mesmo cargo, haja ainda o requisito cumulativo da preterição arbitrária e ilegal e imotivada por parte da administração pública. Foi o que a gente acabou de demonstrar aqui com a jurisprudência do STF. Né? Então a administração ela pode inclusive deixar, por exemplo, publicou o certame, novo edital de um novo certame para o mesmo cargo durante a vigência do certame anterior. Se nomeou os candidatos do anterior ali, se foram aprovados em número de vagas, inclusive se a administração pública entender que é do interesse da administração não nomear mais durante aquele prazo, pode deixar escoar o prazo. Deixa escoar o prazo. O concurso não nomeia mais ninguém, porque isso é discricionário da administração pública. A administração pública tem aqui a competência discricionária para nomear os candidatos fora do número de vagas. Dentro do número de vagas, ela tem o dever, competência vinculada. Candidatos aprovados fora do número de vagas, competência discricionária. E competência discricionária para prorrogar a validade do concurso também é competência discricionária da administração. Tá? Ou prorrogar ou deixar escoar o prazo do concurso, prazo de vigência do concurso. Isso é competência discricionária, ok? Só vai haver aqui o direito à nomeação se deixar escoar o prazo do concurso público, tendo publicado o novo edital de um novo concurso para o mesmo cargo durante a vigência do concurso anterior, e o administrador, de má fé, deixar escoar o prazo do primeiro para não nomear os candidatos aprovados no primeiro concurso e nomear candidatos aprovados no segundo concurso. Aí configura preterição, preterição arbitrária e imotivada. Só que isso precisa ser demonstrado. E o João dos Anjos não demonstrou. Não teve o novo certame, só teve ali surgimento de novas vagas, contratação de estagiário e não prorrogação do certame anterior. O João não demonstrou o link, o vínculo, o nexo entre a contratação dos estagiários e a ausência de nomeação. Estagiário, normal, a administração contrata estagiários. Agora, tem que demonstrar, não, contratou estagiário para exercer exatamente as mesmas funções, enfim, tem que demonstrar essa preterição arbitrária e imotivada, Outra forma de direito à nomeação é a manifestação inequívoca da necessidade de contratação, Aí faz surgir o direito subjetivo à nomeação. Também não teve no caso. E desde que não exista restrição orçamentária ou qualquer impedimento financeiro. Também, quando nomear candidato mais bem classificado e esse apresentar desistência, aqui é um caso bem específico, tá lá, nomeou o 9º lugar. João é o 10º lugar, nomeou o 9º lugar. O 9º lugar não tem, 9º colocado, não tem direito subjetivo à nomeação, mas a administração nomeou ele. Ele foi lá e desistiu, não tomou posse. Aí surge para João o direito de ser nomeado no lugar dele. E aí vem, jurisprudência defensiva agora. Não ocorre preterição quando não observar a ordem de classificação em virtude de cumprimento de ordem judicial. Então, João está lá o 10º colocado, mas o 11º conseguiu uma liminar para ser nomeado. A administração nomeou o 11º colocado por força de decisão judicial.
Nesse caso, não há preterição ilegal e não vai gerar o direito subjetivo de nomeação de João. Por quê? Cumprimento de ordem judicial. Simples requisição ou cessão do servidor não é suficiente para transformar a expectativa de direito em direito subjetivo de nomeação também. É necessário, mais uma vez, demonstração da preterição arbitrária e imotivada, né? Preterição arbitrária e motivada por meio da cessão de servidores. E mais, né? A contratação de servidores. Aqui é a jurisprudência que se enquadrava melhor no caso. Contratação de servidores temporários, ou emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, por si só, isso tinha que estar. Você tem que entender que a sua peça precisa ter palavras-chave. O examinador vai bater o olho e vai olhar para o espelho e vai falar: olha, tá aqui. E ele respondeu. Tem que falar: olha, a contratação de estagiários por si só não caracteriza preterição arbitrária e imotivada. O surgimento de vagas por si só não gera o direito de nomeação e a contratação de estagiários por si só não caracteriza preterição imotivada e arbitrária. Isso é a jurisprudência pacífica do STJ. Não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos de concurso público. Tampouco autoriza a conclusão de que tem automaticamente surgido vagas correlatas ao quadro efetivo. Então, aqui a jurisprudência do STJ. A hipótese de debate, além de necessitar a comprovação do surgimento de vagas, ok, no caso teve em virtude de aposentadoria. Além disso, para garantir a nomeação, deve ser igualmente comprovado o interesse inequívoco da administração em preenchê-las, que não ficou suficientemente demonstrado. Interesse inequívoco de preencher as vagas por meio ilícito, por meio enviesado, né? Ou seja, em vez de contratar aprovados em concurso público para cargos efetivos, vai lá e contrata estagiário. Deveríamos demonstrar essa preterição arbitrária e imotivada, que não aconteceu. Beleza? A expectativa de direito se convola direito subjetivo caso haja preterição em virtude de contratações precárias com desvirtuamento da contratação. Isso aqui, ó. Desvirtuamento da contratação temporária se aplica aos estagiários. Preterição arbitrária e motivada. Seria esse o caso. O que não aconteceu, ou pelo menos não foi comprovado por João. E o ônus da prova cabia a ele. Ok? Há ainda as hipóteses de direitos de exceção ao direito subjetivo de nomeação. Então, mesmo quando for aprovado dentro do número de vagas, pode ser que a administração deixe de nomear o candidato aprovado dentro das vagas de forma lícita, de forma regular, e não seja obrigada a nomeá-lo. É uma situação bem excepcional que demanda a comprovação de 4 requisitos, tá? Anotem aí. A superveniência, então, a situação, o fato que ensejou essa não nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas tem que ser superveniente. Por quê? Se a administração já tem ciência daquele fato quando ela publica o edital, então ela já sabia que aquela situação, que aquele fato estava ocorrendo e mesmo assim publicou o edital. Então, mesmo assim, ela gerou a confiança legítima nos candidatos. Os candidatos vão fazer o concurso e falar: olha, tá em situação aqui financeira difícil, mas mesmo assim publicou edital de concurso, então mesmo com situação financeira difícil, ela vai nomear. Tem que se agrave por situação superveniente. Mas precisa ter um fato superveniente à publicação do edital. Além do fato ser superveniente, ele precisa ser imprevisível. Porque se ele ainda não ocorreu, mas ele é previsível, ele está previsto, a administração mesmo assim publica o edital, também vai gerar essa confiança legítima, também vai ser necessária a observância da proteção da boa-fé, né, do dever de boa-fé. A situação, além de superveniente, imprevisível, precisa ser grave, onerando de forma excessiva a administração pública, que vai ter dificuldade de cumprir os seus outros compromissos se nomear esses candidatos. E há absoluta necessidade de não nomeação dos candidatos, ou seja, não pode existir um outro meio, uma outra forma dela combater essa situação superveniente, imprevisível e grave. A não nomeação tem que ser a única forma capaz de resolver esse problema. Esses 4 requisitos precisam estar presentes. E aí, o STJ, seguindo a jurisprudência do STF, diz o seguinte: olha, para recusar a nomeação de aprovados dentro do número de vagas, tem que ficar comprovadas as situações excepcionais elencadas pelo STF no RE 598099, que foi esse precedente que eu acabei de citar para vocês.
A recusa à nomeação dos candidatos aprovados no número de vagas deve ser a última das alternativas. O administrador tem que já tentar várias outras formas de reverter a situação grave e deixar essa medida para última medida, né, como última medida para solucionar o problema. Beleza? E aí vem, esse quadrinho aqui é um quadrinho que eu sempre faço para auxiliar a memorização. Tirem print aí da tela, né? Os casos que admitem o direito subjetivo à nomeação, né, que gera direito subjetivo à nomeação. Até aqui, tirem o print. Aqui é a situação em que há uma exceção ao direito subjetivo à nomeação, né, situação excepcional, demonstrada por meio dos seguintes requisitos: preveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade. E as situações que geram mera expectativa de direito à nomeação também, abaixo. Beleza, né? Não há. Então, se o candidato ele tem direito subjetivo à nomeação e não é nomeado na data correta, no prazo correto, ele só vai ser nomeado posteriormente. É aqui só um bônus, né? Isso não estava na questão, mas é um bônus para vocês de jurisprudência, para a gente falar um pouquinho sobre assuntos relacionados. Se ele só é nomeado tempos depois, porque ele teve que entrar com uma ação judicial, o Poder Judiciário determinou a nomeação dele, a administração recusou, demorou a nomear, e ele só vai ser nomeado 6 meses depois da data em que ele deveria ser nomeado, da data final em que ele deveria ser nomeado. Por exemplo, aprovado dentro do número de vagas, venceu o concurso, ele não foi nomeado, ele tem que entrar com a ação judicial. Só vai ser nomeado 6 meses depois do vencimento do concurso. Ele tem direito à indenização por esses 6 meses que ele deixou de trabalhar porque a administração, de forma irregular, não nomeou ele? Como regra, ele não tem direito a essa indenização, porque geraria um enriquecimento ilícito dele. Ele receberia o valor de sua remuneração, por exemplo, sem ter trabalhado, sem ter efetivamente executado ali as atribuições do cargo. Também não gera direito à contagem desse tempo para fins de promoção, de progressão funcional, para fins de estágio probatório, não conta o tempo. Agora, ele vai ter direito à indenização se for comprovada a arbitrariedade flagrante da administração pública em não nomeá-lo. Por exemplo, o gestor fala, não vou nomear ele porque ele é de uma família rival à minha família, família política ali, rival a minha. Eu não vou nomear esse camarada, não. Deixa de nomear. Bota o prazo do concurso, não nomeia, ele tem que entrar com a ação judicial, aí é nomeado. Aí há uma arbitrariedade flagrante. Aí ele tem direito à indenização. Ok? Mas não por aquilo que ele deixou de trabalhar. Não pelas remunerações, mas pela arbitrariedade flagrante da administração. Beleza? Então aqui, jurisprudência tanto do STF quanto do STJ no mesmo sentido, tá? Mesmo sentido. Não gera direito às promoções ou progressões funcionais. Beleza? Então, ok. No mérito, vocês deveriam, no primeiro lugar, apresentar as hipóteses de direito subjetivo à nomeação e dizer que ele não se enquadrava, João dos Anjos não se enquadrava nessas hipóteses. Depois, identificar que as novas vagas decorrentes da aposentadoria não geram por si só o direito à nomeação e a contratação de estagiários também por si só não gera direito subjetivo à nomeação. Nos pedidos, então, julgar improcedente e condenar, isso aqui não pode esquecer, tá? Condenar o autor a suportar o ônus da sucumbência, inclusive honorários advocatícios e custas judiciais. Aí, a banca colocou aqui, nesses termos, pede deferimento, data e assinatura. Que a banca colocou. Não colocou, a banca não exigiu que colocasse lá procurador do Distrito Federal. Só data e assinatura. Escrever mesmo, data e assinatura. Mas eu sugiro a vocês que nas peças processuais vocês coloquem lá, escrevam procurador do estado X, ou procurador do município X, ou procurador do Distrito Federal, ou advogado da União. Escrevam, né? Óbvio, não vai escrever seu nome, que vai identificar, você vai zerar a peça. Você escrever seu nome, pelo amor de Deus. É óbvio, mas a gente tem que falar o óbvio, né? Às vezes tem algum iniciante, não sabe disso. Jamais escreva o seu nome. Só coloca lá, procurador do estado, procurador do município, advogado da União, procurador da Fazenda Nacional, procurador do Distrito Federal, advogado do Senado. Enfim, coloca lá a designação do cargo e abaixo OAB
barra Distrito Federal, OAB barra DF, OAB barra Ceará, né, CE, número, e não coloca número nenhum. Fala OAB número. Acabou. Escreve, né? Por extenso ali, OAB número. Acabou. Eu sugiro que você coloque isso, porque se a banca exigir, tá lá. Se não exigir, não vai prejudicar também. Beleza? Então, pessoal, era isso. Essa peça processual da prova para procurador do Distrito Federal. Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado vocês. Não esqueçam de curtir aqui, compartilhar e, claro, seguir os nossos perfis nas redes sociais. @futurae.procuradorias, futurae.procuradorias. Tá na descrição do vídeo, né? E @prof.rodolfopena. Grande abraço a todos e até a próxima.